tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos nosso amor pela história. Estou muito feliz que chegou, da editora Dialética, chegou ontem aqui em casa, essa maravilha que eu tenho a honra e o prazer de falar para vocês. Ó, meu livro, Exilado em Seu Próprio País, a narrativa lacerdiana sobre a política após 1964. Esse livro, editado pela editora Dialética, traz, a minha dissertação de mestrado que eu defendi na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás em 2014. Fiquei muito feliz com o convite da editora para publicar em livro, a minha dissertação. E no segundo semestre do ano passado, eu tive a alegria, de reler a minha dissertação e eu busquei muito deixar o texto na íntegra, não acrescentei, não tirei nada, fiz apenas algumas modificações assim, questão na hora de formatar o texto, um parágrafo ficou junto do outro, então eu só mudei alguma na questão estrutural, mas no texto em si eu não mudei nada. Eu fiquei muito feliz de 7 anos depois reencontrar a minha dissertação, rever o que eu havia escrito, com alegria, mas ao mesmo tempo temeroso, de não dar conta, aquelas incertezas que permeiam, quem está escrevendo algo, Mas foi uma coisa interessante, pesquisar, na dissertação. E o meu tema foi sobre Carlos Lacerda, eu analisei a sua trajetória biográfica desde o golpe de 1964 até a cassação dos seus direitos políticos no final de 1968. Então eu achei muito interessante, pesquisar a trajetória de um cara que em 1964 era visto como o líder civil, do golpe que derrubou João Goulart, o cara que se via como grande candidato presidencial do movimento 64, o cara que percebeu que aquele momento seria importante para a carreira dele. O Lacerda, para quem não conhece, ele foi jornalista, foi deputado, ferrenho opositor de Getúlio Vargas. Quem estuda o segundo governo Vargas ouve muito falar em Carlos Lacerda, um cara que tinha uma oratória brilhante, escrevia muito bem, um cara com a inteligência rara, um cara que até mesmo os inimigos, admirava a sua inteligência, sua rapidez de raciocínio. E eu decidi fazer então, o meu mestrado sobre ele. Ver esse Lacerda, como sendo o governo, ele era oposição e a partir de 1964 ele era governo, então é interessante ver isso, como é que esse cara que foi beneficiado, em partes, pelo movimento de 1964, como é que ele foi se distanciando desses antigos aliados, tanto nos quartéis como na política. Então é por isso que o título, Exilado em Seu Próprio País, é um trecho de uma carta que o Carlos Lacerda escreveu em 1976 para um americano que eu havia convidado para dar algumas palestras, nos Estados Unidos, sobre a política aqui na América Latina. E o Lacerda, nessa carta, ele falou, olha, sou um caçado, eu não posso, e eu me sinto como se eu estivesse exilado em meu próprio país. Então esse termo, de uma carta que o Lacerda escreveu. Falando em carta, a minha fonte histórica foi justamente as cartas escritas e recebidas pelo Lacerda. São cartas que estão no arquivo do Lacerda, que está lá na UNB, na Universidade de Brasília, e durante quase todo o ano de 2012, que foi o tempo que eu passei pesquisando, lendo sobre o Lacerda, sobre o contexto histórico, os primeiros anos da ditadura, eu pude ter acesso nessas cartas que o Lacerda escrevia, recebia. O Lacerda tinha uma escrita terrível, uma escrita horrível, mas é interessante ver como que
uma figura tão importante para o movimento de 1964, foi se distanciando, né? O Lacerda considerava o seu projeto político, que era a candidatura presidencial, como primordial. Então ele queria estar presente ali nas decisões do governo Castelo Branco, né? O primeiro governo da ditadura. Então eu peguei, né, essas cartas, analisei, fui percebendo as tensões que foram surgindo, né, ao longo do tempo. Ele que escreveu muitas cartas para o Castelo Branco, para outros políticos também, defendendo a sua candidatura, defendendo eleições, enquanto Castelo Branco e os outros aliados políticos do Lacerda falavam para adiar a eleição, para focar na revolução, né, como eles chamavam esse movimento que derrubou João Goulart. O Lacerda defendia sua candidatura. Isso foi afastando o Lacerda dessa elite política e militar, né? Até que o Lacerda, em 1966, tomou uma decisão que assustou muito né, os lacerdistas, que foi a aproximação, né, com Juscelino Kubitschek, João Goulart, que foram dois ex-presidentes que alvo de críticas imensas, né, do Lacerda. Então Lacerda, ele voltou para a oposição, né, não como uma oposição igual a do Getúlio, uma oposição golpista, né, ele pretendia muito mais uma oposição que favorecesse as lideranças civis que foram marginalizadas pelo golpe de 64. Então estou gravando esse vídeo, né, um vídeo mais curto, justamente para anunciar aqui no meu canal a minha alegria, né, que é ter, né, esse livro publicado, certinho? Então eu vou gravando também outros vídeos para falar como é que eu fiz, né, como é que eu cheguei até o Carlos Lacerda, como é que eu desenvolvi a minha dissertação, certinho? É isso aí. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você comprar lá na editora Dialética, o meu livro Exilado em Seu Próprio País, a narrativa lacerdiana sobre a política após 1964, certinho? Aquele abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau!